Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo XP Malls Fundo Imobiliário, o relatório de abril de 2022, então fica ligado até o final do vídeo para mais informações sobre esse fundo. Bom, qual que é o objetivo do fundo aqui? O fundo tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado aí no regulamento do fundo. E vamos ver umas informações gerais aqui sobre o fundo, mas enquanto isso eu vou pedir, se inscreve aqui no canal. Nunca é demais pedir para você se inscrever no canal. Caso você tenha interesse aí sobre fundos imobiliários e outros tipos de investimento, vamos aqui sobre as informações gerais do fundo. O início do fundo foi no dia 28/12/2017. Código na M3 dele é XPML11. Patrimônio líquido de 1.900 bilhões de reais, são 256 mil cotistas, uma quantidade boa de cotistas aí. Tanto o gestor, que é a XP, quanto o administrador também é XP, tá? Só muda aqui a Vista Asset Management e aqui é investimentos. A taxa de administração é 0,75% ao ano e a taxa de performance é 20% do que exceder o benchmark. O benchmark desse fundo aqui é IPCA mais 6% ao ano. E bom, aqui o gestor comenta que os portfólios de maior qualidade foram os mais capazes de capturar a recuperação do setor de shoppings aqui, e o XP Malls não foi diferente. Então, no mês de março de 22, em vendas por metro quadrado e NOI, caixa metro quadrado, eles verificaram um crescimento de 163% e 70,1%, respectivamente, quando comparados ao mesmo período de 2021. Essa performance mensal desses indicadores demonstra uma evolução dos fundamentos do setor, embora tenhamos também bases de comparação em parte distorcidas devido aos fatores mencionados acima aqui, basicamente que ano passado ainda a gente tinha um certo problema com relação à pandemia. Esse ano a gente tem um pouco menos, a abertura está um pouco maior dos shoppings, tá? E o highlight positivo do mês aqui para o fundo foi a recuperação expressiva de inadimplência líquida, atingindo o melhor nível desde o começo do ano. Então, 3,7% de recebimento mensal acima do faturado em março de 22 e as constantes ascensões dos níveis de venda somada em média, qualificação contínua das operações presentes nos ativos do XP Malls garante a saúde financeira da base de lojistas do fundo. Isso aqui é importante porque para shopping não adianta você querer arrancar o couro, digamos assim, do lojista, porque o lojista precisa conseguir se manter lá no shopping. Ele precisa ser interessante para ele se manter no shopping, porque senão ele vai sair do shopping e nada garante que você vai conseguir ocupar aquele espaço vago deixado por aí pelo lojista que não conseguiu se manter no shopping, tá? Dentro do shopping. Então, o ideal para o shopping é manter o lojista ali dentro. Então, eles aproveitam aqui para reiterar as inaugurações relevantes para os ativos do portfólio. Então, restaurante Pobre Juan no Shopping Ponta Negra, Faculdade de Belas Artes no Shopping Cidade Jardim e Qualistage no Via Park Shopping. Aqui a distribuição de rendimentos, então no dia 14/4, o fundo divulgou uma distribuição de 66 centavos por cota, com pagamento em 25/4 para os detentores de cotas em 14/4. Então, tá, só para saber, esse relatório aqui é do mês de maio, tá? Aqui eles comentam sobre o mês de abril, aqui o pagamento feito no mês de abril. Então, aqui eles até comentam que no mês de dezembro de 2021, eles criaram uma reserva de contingência para uso em eventual necessidade, respeitando a regulamentação do fundo. Aqui a gente tem um fluxo financeiro, então em março de 2022 foram 12 milhões de reais de receitas, 11 milhões 358 mil de receita imobiliária, receitas de outros fundos imobiliários 600 mil reais, receita de renda fixa 257 mil reais, total de despesas aqui operacionais 1.281.000 reais, dando um resultado de 10.963.000 reais, 12 milhões de distribuição, que dá 66 centavos por cota. Em 2022, a gente vê aqui o resultado de 35 milhões e meio e 35 milhões, quase 35 milhões e meio também distribuídos. Então, o fundo tem o resultado acima da distribuição, o que é bom, mostra que essa distribuição está saudável. Aqui as inaugurações, como eles comentaram, as inaugurações relevantes no Via Park Shopping Qualistage, é um local que pode ter eventos, shows aqui, como a gente vê nessas imagens. No Shopping Cidade Jardim, a Faculdade de Belas Artes é um bom tipo de utilização para o shopping, né? A gente pode colocar uma faculdade ali dentro, você cria uma movimentação de pessoas e ocupa um espaço
razoável dentro do shopping. E o Shopping Ponta Negra, o restaurante Pobre Juan, restaurante aí relevante a ponto do shopping, do fundo imobiliário aqui colocar essa inauguração dentro do relatório gerencial. Aqui uns exemplos de prática ESG. Então, o Shopping da Bahia possui diversas ações que demonstram seu comprometimento com o meio ambiente, entre elas aqui ponto de coleta para descarte de pilhas, lâmpadas e óleo vegetal, película solar para gestão da luminosidade, UTE própria de cogeração, que garante a produção de 90% da energia utilizada no mall, e no início de 2022, o International Shopping criou pontos de descarte pelo mall para resíduos de embalagens e frascos de produtos de higiene. A gente vê aqui também a parte social, então Catarina Fashion Outlet apoia as ONGs Pata Amada Brasil e a Pan Mairink, que tem como missão abrigar temporariamente e tratar animais domésticos em situação de abandono. E aqui, dentre as administradoras dos ativos do portfólio do XP Malls listadas na B3, 100% dessas empresas são categorizadas como novo mercado, tá? Então, a JHSF, a Allianz Sonai, o BR Malls e a SIM encontram-se sobre os maiores níveis de segurança corporativa para os padrões da B3. Essa é a parte ESG desse fundo imobiliário, tá? Então, o resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses, a gente viu que 2020 foi um ano complicado para fundos imobiliários, 2021 não foi tão diferente assim, mas a gente teve um certo aumento aqui, saímos lá de 30 centavos em abril de 2021, 60 centavos em julho de 2021, a gente manteve um patamar aqui na casa dos 50, 60 centavos até novembro de 21. Claro, aqui em dezembro de 21 foi uma distribuição um pouco mais gorda aqui por conta do fim do semestre, né? E a gente voltou para o patamar dos 60 e poucos centavos, agora 60 e poucos centavos, né? Não menos do que 60 centavos. Desde janeiro de 22, a distribuição por cota está sendo acima de 60 centavos. Aqui a gente vê a representação gráfica da comparação entre a evolução do valor de mercado e o patrimonial e aqui o volume médio diário de negociações. Então, a gente vê o fundo sempre ali na casa dos 3, 4 milhões de reais sendo negociados todos os dias. Então, é um fundo tranquilo, tanto de você montar a posição quanto sair da sua posição, vender sua posição, tá? O valor de mercado, como a gente vê aqui, essa linha azul mais clara, abaixo do valor patrimonial, que é essa linha azul mais escura aqui. Então a gente vê aqui que no mês de março o valor mercado estava em R$ 96, enquanto que o patrimonial estava em R$ 102. A rentabilidade aqui, então, ela é calculada com base no fluxo de caixa, né, considerando os rendimentos mensais aqui do fundo e a variação do valor da cota no período, tá, para efeito de desinvestimento. Então, aqui a gente considera o valor patrimonial e os rendimentos mensais. Então, o patrimônio líquido do fundo em março estava em 1 bilhão 900 milhões, o valor patrimonial da cota R$ 101,76 e a cota XPML 11 95,89. O ganho de capital bruto aqui de 4,91%. A TIR bruta, né, a taxa interna de retorno bruta ao ano aqui anualizada em 4,29%. Esse retorno total bruto foi de 5,6%. Essa TIR aqui é a taxa anualizada, tá? Então, para o cálculo dessa TIR aqui, eles consideraram a aquisição hipotética da cota do fundo no IPO e no dia 31 de março de 21, respectivamente, tá? E aqui é considerando como se a gente estivesse desinvestindo, né, vendendo essas cotas no dia 31 de março de 22, tá? A gente teria esse retorno total aqui com relação a uma aquisição hipotética aí na data de início do fundo. Enquanto que o IFIX 1,42% aqui em março, tá? Então a diferença para o IFIX 4,18 pontos percentuais. O investimento por classe de ativo, então CRIs conversíveis 2,3%, outros fundos imobiliários 3,9%, caixa 1,1%, a receber venda imóvel aqui 0,7%, é bem pouco, então imóveis 92%, a maior parte desse fundo está investido já diretamente em imóveis, tá? E a gente tem aqui ao lado investimento por classe de ativo, então diretamente em imóveis 2 bilhões 345 milhões de reais, CRIs conversíveis aqui 58 milhões de reais. Esse valor aqui está considerando um montante cedido em garantia para as operações compromissadas do fundo, tá? Então, outros fundos imobiliários 98 milhões de reais, 29 milhões de reais de caixa, 16 milhões de reais vão a receber aqui por venda de imóvel, e a carteira tem 2 bilhões
548 milhões de reais. Aqui a gente vê as obrigações, né, os CRIs do fundo. Então, o fundo tem 4 CRIs diferentes, tá? O CRI do Catarina, Cidade Jardim, Shopping da Bahia e Via Parque tem 2. O saldo devedor aqui, 153 milhões de reais para o Catarina e Cidade Jardim, 182 milhões e 93 milhões para o Shopping da Bahia e Via Parque. O prazo de 15 anos, a aquisição aqui a gente vê desde 2018 para o Catarina e Cidade Jardim, a 2021 para o Shopping da Bahia e Via Parque. Os indexadores IPCA+, 7,3% para o Catarina e Cidade Jardim, 6,87% para esse do Shopping da Bahia e Via Parque, e CDI mais 2,75% para o Shopping da Bahia e Via Parque. Os vencimentos aqui em 33 para o Catarina e Cidade Jardim e 36 para o Shopping da Bahia e Via Parque. Os pagamentos são feitos de forma mensal. Mas a gente tem um asterisco aqui que são... Aqui é interessante a gente ver o fluxo de amortização estimado, aqui consolidado do XPMOLs, considerando as obrigações descritas aí na tabela acima. Então, em 2022, são 2 milhões de reais aqui a pagar. A gente vai aumentando esse valor progressivamente até alcançar um pico aqui em 2033 de 88 milhões de reais. Tem uma queda grande aqui até chegar em 2036 em 47 milhões de reais. Então, se você for investir nesse fundo, tem que levar isso em consideração. O fundo tem bastante dívida até, apesar de ser um fundo muito grande. Se acontecer, por um acaso, alguma outra crise aí, shoppings precisem ficar fechados, esse fundo pode correr um certo risco aqui, porque ele está bem alavancado e ele precisa pagar muitos milhões de reais ainda aí para conseguir quitar suas dívidas, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado. Não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo aqui, mas você tem que prestar atenção nesse tipo de situação quando você estiver pensando em adquirir um fundo imobiliário, colocar um fundo imobiliário dentro da sua carteira. Aqui os indicadores operacionais, então, Same Store Sales, então as vendas das mesmas lojas, e o Same Store Rent, os aluguéis das mesmas lojas. Teve um crescimento comparativamente aqui com o ano de 2021 muito grande, né? Mais de 100% nos dois indicadores operacionais. Óbvio, 2021 foi um ano bem atípico aí para shopping centers, e 2019 não foi, mas assim, a gente vê que, mesmo comparando com 2019, o crescimento foi interessante, tá? Claro, 2020 e 2021 foram anos bem atípicos para fundos imobiliários de shopping, então a gente tem que levar isso em consideração. Aqui os outros indicadores de desconto, faturamento e o NOI, caixa por metro quadrado, a variação anual. Então a gente tem aqui um aumento de 19 para 21 nos descontos, faturamentos, e aqui uma diminuição para 22 para 3,8%. O NOI caixa por metro quadrado, a variação de 21 para 22, 70% aqui em 22. E se você for comparar 2022 com 2019, que era um ano mais normal, digamos assim, 31,6% de aumento aqui de 22 para 19. Aqui mais dois indicadores, então as vendas por metro quadrado, a variação anual, e as vendas totais, também a variação anual, comparativamente com 21, 22, 163% de aumento, e 11,8%, 22, 19. Aqui de 21 para 22, 323% de aumento, as vendas totais, 147% de aumento entre 22 e 19. Aqui o custo de ocupação médio e o fluxo de veículos. É interessante, alguns shoppings, né, tem uma boa fonte de receitas aí no estacionamento, né, dos shoppings. E aí já até me diz aí, comenta se os shoppings perto da sua casa fazem parte desse fundo ou não, e se você tem que pagar ou não quando você entra num estacionamento de shopping. E bom, esse custo de ocupação médio aumentou em 31,3% entre 19 e 21, e de 21 para 22 diminuiu aqui, foi para 12,8%. E aqui o fluxo de veículos foi negativo em 40,4% em 21, e 22, 225% de variação, e entre 22 e 19, 79,4%. Aqui os indicadores operacionais do fundo, então a ABL total de 537 mil metros quadrados, o ABL próprio de 142 mil metros quadrados, as vendas totais 711 milhões de reais, isso aqui só comentando sobre março de 22, tá? R$ 1.272 aqui a venda por metro quadrado, tá? Em média. O NOI do caixa médio, 15 milhões de reais, R$ 108 aqui de NOI caixa por metro quadrado, em média.
a vacância de 4,2%, a vacância média também, e a inadimplência líquida aqui em menos 3,7%. Tem uma tabela aqui com a vacância em azul mais claro e a inadimplência líquida em azul mais escuro. Então, a gente vê que a inadimplência líquida saiu dos 19% lá em abril de 2021 para menos 3,7% em março de 2022. E a vacância ficou mais ou menos sem uma alteração muito grande, saiu de 5,8% em abril de 21 para 4,2% em março de 22. Aqui a carteira de shopping centers do fundo. Então, esse fundo tem vários ativos diferentes, tá? Então, Catarina Fashion Outlet, o International Shopping, o Shopping Cidade Jardim, o Shopping Estação BH, Natal Shopping, Downtown, Shopping da Bahia, Shopping Bela Vista, Caxias Shopping, Shopping Ponta Negra, o Via Park Shopping, Santana Park Shopping, Shopping Cidade São Paulo, CJ Shops Jardim e o Plaza Sul Shopping. Então, esses são os shoppings desse fundo imobiliário. São 15 shoppings ao todo no portfólio desse fundo imobiliário. Aqui a diversificação regional, então, Norte, 10% do ABL do fundo, Nordeste, 22% e Sudeste, 68%, enquanto a diversificação por administradores, JHSF, 35%, Allianz Sonai, 27%, Ancar Ivanhoe, 16%, Gazit, 11%, BR Malls 11% também, e assim 1%. Então, esse fundo tem uma presença nacional aqui, né? Então, em São Paulo, são esses shoppings que a gente vê aqui, o CJ Shops Jardins, o Plaza Sul, Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim, e o Santana Park Shopping, isso na cidade de São Paulo, Internacional Shopping em Guarulhos, e em São Roque, o Catarina Fashion Outlet. Continuando aqui, a gente vê mais shoppings do fundo. No Rio de Janeiro, aqui a gente vê que o fundo tem os shoppings Downtown, Via Park Shopping, e na cidade de Duque de Caxias, o Caxias Shopping. E a gente continua aqui em Minas Gerais, Rio Grande do Norte. Então, em Minas Gerais, Belo Horizonte, Shopping Estação BH, e o Natal Shopping na cidade de Natal. Já no estado da Bahia, em Salvador, a gente tem o Shopping Bela Vista e o Shopping da Bahia. E no Amazonas, em Manaus, a gente tem o Shopping Ponta Negra, também nesse portfólio do fundo. E bom, esse foi o fundo XPML11, o relatório de abril de 2022. Eu espero que tenha sido útil para você. Se te ajudou, considere dar um like aí para ajudar na divulgação do canal. Eu vou deixar um botão aqui nessa tela final para você assinar o canal caso ainda não tenha se inscrito e duas playlists aqui caso você tenha interesse em continuar assistindo o nosso conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!